Olá pessoal, bem-vindos ao Bate-Papo PD. Que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, a graça que educa seja sobre nós. Na lição dos jovens, nós vamos tratar sobre a lição número 9, a maravilhosa cura divina. Dentro da missão que Jesus nos deu, Ele também nos outorgou esse poder, né, pelo Espírito Santo, para que pudéssemos ir por todo o mundo, curar os enfermos. E nesse ponto, especificamente, o texto de Isaías 53 vai falar que o poder emana da salvação de Cristo, né, através do seu sofrimento na cruz do Calvário. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós sabemos que Jesus é o segundo Adão. Ele, depois do primeiro Adão, e por ele veio a entrada do pecado, e consequentemente a deterioração do ser humano, porque a partir daquele momento nós sabemos que nós tornamos seres finitos, né, falíveis da morte. E quando Jesus ele veio a este mundo, ele nos deu mais uma chance, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, como está descrito na profecia que o profeta Isaías nos deixou. É importante a gente já iniciar falando, né, declarando que Jesus cura. Sim. Há cura para todo tipo de enfermidade. Não existe uma enfermidade neste mundo que não tenha cura para ela. Por que enfatizar isso? Porque o Senhor Jesus curou ou ressuscitou o morto de 4 dias. Um corpo em que o próprio ente querido disse que já cheirava mal, já estava em processo de decomposição. E Jesus foi lá e disse, vem para fora do sepulcro, e ele saiu. Então, isso é prova cabal de que não há mal, não há enfermidade, não há moléstia, não há câncer, não há AIDS, não é ebola, ou qualquer tipo de doença que estiver no mundo que não tenha cura. Abrindo ainda um parêntese dizendo que Deus pode não curar uma enfermidade. Não porque não possa, é porque no seu propósito ele pode não querer. Por isso que a Bíblia conta que um homem, né, ao encontrar com Jesus, ele era leproso, e ele chegou diante do Senhor e disse, se tu queres, tu pode. Então ele levou para Jesus a sua fé inteiramente no Senhor, a incerteza se ele queria, mas tu pode, se tu queres, tu pode. Ele só não sabia se Jesus queria, mas tinha toda a convicção que Jesus podia, pelo poder que ele já tinha tomado conhecimento do que Jesus tinha feito. E aí Jesus disse, quero ser limpo, e ele foi limpo. Então, é uma das grandes maravilhas da Bíblia. E em nossos dias já existe um movimento muito forte. Devido ao avanço da medicina, alguns acham que o Senhor não precisa mais curar, porque a medicina já tem resposta para muitas coisas. Mas isso a gente sabe que não deve ser argumento para nós deixarmos de crer no poder sarador do Senhor, né? Ele é Jeová Rafá, o Senhor que sara. Amém. Nessa lição nós vamos ter alguns objetivos. Como nós falamos, a origem da enfermidade foi ocasionada pelo pecado. Mas dentro do passado do tempo, nós sabemos que o nosso corpo, ele, por estar agora fadado à morte, ele está em fase de decomposição, né? A cada dia, por conta disso. Dentre esses grandes questionamentos que há, nós sabemos que existe, claro, a nossa função também de cuidar do corpo, né? Nós sabemos que nós, como cristãos, ainda sabemos ainda mais que o valor do corpo, que é o templo do Espírito Santo, devemos ainda mais zelar por ele, né? Cuidar e fazer todo tipo de cuidado possível para que o nosso corpo seja saudável e para que as enfermidades não venham sobre ele. Mas, mesmo assim, existem alguns outros fatores que podem causar uma enfermidade.
No tempo de Jesus, nós sabemos que já está relatado em João, capítulo 9, né? Que diz sobre um cego de nascença. Os discípulos até chegaram para Jesus e questionou. Um homem que nasceu cego, quem pecou? Porque na religião na ótica judaica, né, era que toda doença poderia ser fruto justamente do pecado. E naquele momento ele fala, se esse homem nasceu já cego, o que ele cometeu? Foram os seus pais? Essa é uma grande indagação. Você enfatizou aqui agora que, a princípio, nós temos que entender que o pecado trouxe a doença. Pois não há registro de qualquer coisa ruim antes do pecado vir ao mundo. Sim. Quando o pecado entrou, então, realmente, todo o mal veio sobre a humanidade, maldita é a terra por causa do homem, e o homem comeria do suor do seu rosto, viveria do suor do seu rosto, e consequentemente, a Bíblia diz que se você trabalha com pedra, vai se ferir, e assim por diante. Então, quer dizer, com o corpo, como você acabou de dizer, realmente é certo dizer, a cada dia nós estamos morrendo, porque o ser humano, realmente, depois do pecado, se tornou um ser com vida na terra, com fim, não é? E aí, então, claro que espiritualmente o homem é eterno, para viver eternamente com Deus ou sem Deus, mas fisicamente ele é finito, não é? E vai chegar o dia, vai chegar a hora em que esse corpo mortal será completamente desfeito. Aí você citou, no caso, que nem toda enfermidade, porém, nós temos que entender que o nosso Deus tem propósitos tremendos, extraordinários, para alcançar o homem, para falar com o homem. E uma dessas linguagens, desse poder que Deus tem de alcançar o homem, foi permitir que algumas pessoas viessem, por exemplo, um cego de nascença, nasceram já com um problema, e que não era um resultado do pecado. Aí o Senhor Jesus deixou bem claro, foi para que nele fossem manifestas as obras de Deus. Né? Então, no caso aí, eu, por exemplo, costumo dizer, quando medito naquela palavra, que já que está no Evangelho que escreveu João, e João tem o propósito de provar que Jesus é Deus, então Jesus prova que ele estava com o Pai quando ele criou a humanidade. Você vê que ele cospe no chão, faz lodo, material que foi feito o homem, e ele fez os olhos do homem, fez os olhos do céu, mandou que se lavar, como prova que o tanto que Solé significa o enviado. Então, quem fez aquela obra foi o enviado de Jeová, aquele que é o próprio Jeová que veio aos homens. Então, era nesse propósito. Quer dizer, tem momentos em que a Bíblia também diz que o Senhor fere. Sim. O Senhor pode ferir, mas sempre com o propósito de falar com o homem. Jó, no capítulo 33, ele diz que na enfermidade também Deus fala com o homem. Na cama é castigado, para humilhar o homem. Porque toda enfermidade entristece. Não tem uma pessoa que está doente e está feliz por isso. Não existe. E se a pessoa tentar se comportar dessa maneira, já é um outro problema que está passando. Né? Porque está perdendo equilíbrio, não existe isso. Ah, estou cheio de enfermidade, graças a Deus por isso. Porque, embora que a Bíblia diz que tem que dar graça por tudo, mas não é bom. A alma, né? A alma pode até se suportar, né, pela ajuda de Deus. Porém, o corpo padece. Né? Exatamente. Então, dentro desse contexto, nós sabemos também quando Deus puniu Miriam, né, por ter falado contra o seu ungido, que era Moisés. E temos também o exemplo de Jó, que foi citado aqui, foi Satanás, né, que colocou aquela enfermidade com a permissão de Deus. Tudo isso com um propósito de Deus com aquela enfermidade. No mundo, Samuel, o inimigo tem total razão, né? Porque pelo fato do pecado, então as pessoas têm total abertura à ação do inimigo. Então a gente vê casos, e inclusive nós temos que citar que há doenças patológicas, não é? Sim. A maioria das doenças são patológicas, são doenças que são tratadas pela capacidade humana, não é? São diagnosticadas, mas existe também, segundo a Bíblia, doenças que são espirituais. Sim. Que foi o caso que você viu, a doença que Satanás colocou. Jó não estava enfermo, e de repente apareceu com uma enfermidade, e aquela enfermidade era maligna, uma enfermidade que o próprio diabo colocou, não é? Por permissão de Deus.
Então é bom a gente lembrar. O caso que Jesus citou foi uma mulher que há 18 anos tinha Encurvada, ela vivia encurvada de maneira que ela não podia olhar para cima. E o Senhor Jesus disse que identifica que era um espírito de enfermidade que estava nela. Repreendeu o demônio e a mulher direitou e glorificava a Deus. Então, essas informações bíblicas são muito importantes para a gente entender. Voltando àquilo que nós dissemos no começo, a enfermidade veio por causa do pecado. Porém, o nosso Deus, para falar com o homem, se utiliza no propósito de quebrantar o homem, porque o homem, quando está são, ele pensa que não morre, ele pensa que não, sabe, ele vive como se fosse um Deus aqui na Terra. Tem situações de pessoas que acham que, agora, quando ele vai para a enfermidade, ele começa a sentir a sua fraqueza, a sua debilidade, e aí muitos se quebram ao ponto de se render plenamente a Deus, reconhecendo a sua soberania. Não é? Um dos pontos também muito importantes para a gente tratar aqui, Pai, é a respeito da fé. Jesus falou também que uma das evidências do fim dos tempos seria que a fé seria algo raro, né? Que fala que quando eu vier a terra por acaso, achará fé na terra. Então, se Jesus está falando diretamente a respeito disso, é porque realmente seria algo escasso. Mas outra vez a gente tem que retornar ao ponto de não nos conformar com isso, né? Mas renovar a nossa fé através da palavra. Jesus realizou muitos milagres. E quando muitos não verem milagres, eles começam a questionar a respeito do dom, se é realmente para os nossos dias. E fazer essa distinção a respeito do quanto a fé nós precisamos para receber a cura e quanto realmente nós estamos evidenciando no fim dos tempos. Eu lembro que eu citei aqui, em meio ao nosso bate-papo, que devido ao avanço da medicina, que inclusive foi profetizado por Daniel, que a ciência se multiplicaria, então muitos dos problemas que no passado eram um grande terror, hoje já tem algumas doenças até que não existem mais, foram erradicadas por vacinas e outra coisa, né? Outros tratamentos e tal. Porém, nós não podemos, de forma alguma, nos esquecer. Você enfatizou sobre a questão da fé. Sim. O Senhor, porventura, achará a fé na terra, a gente entende que a fé seria rara. Porém, é uma pergunta. Não é? O Senhor não declarou que não haveria fé, Distinta, não é? Não, a igreja, se não houvesse fé, a igreja não existiria. A igreja, estando no mundo, está sinal que ela tem fé. Sim. Porque é a fé que nos torna filhos de Deus, não é? A Bíblia diz que todos quando receberam, creram em Jesus Cristo, recebem o poder de ser chamado filho de Deus. Então, essa fé salvífica, porque inclusive muitas pessoas que foram curadas por Jesus, eles demonstraram não só uma fé no poder do Senhor para curar, mas também para ser salvo. Porque eles atribuíam o poder de Jesus ao poder de Deus, ao poder do Senhor, do ungido, do Cristo, né? Por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, ela viu tanto a glória de Jesus, que ela disse, se eu tão somente tocar, sararei. Então, é isso que o Senhor Jesus, em resposta à sua fé, que ela demonstrou, ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai e segura desse teu mal. Sobre a cura divina nos nossos dias, nós sabemos que Tiago nos deu uma orientação a respeito de como deve ser feita essa oração. Né? Tiago, no capítulo 5, vai ser abrir, por favor, no versículo 14, 15, e eu também vou abrir outra referência aqui, que fala a respeito de como deve proceder esse tipo de oração, os enfermos. Eu acredito que, sim, vamos ler então o texto, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Sim. Esse é um texto que a história narra que Tiago era um dos pastores de Jerusalém, né? Ele é meio irmão de Jesus, né? Isso. E ele se tornou uma pessoa muito importante dentro da comunidade cristã ali em Jerusalém, lá na Judéia. Dentro desse contexto, nós sabemos que ele coloca os presbíteros, né? Para ser chamado, para falar, e orar e manifestar o poder de Deus ali sobre os doentes.
E Jesus também, em Marcos 16, fala a respeito disso, para que não viesse a haver um condicionamento da ação da cura a respeito de apenas alguns. Né? Deus deu poder... O ministério, né? Somente no ministério. Mas em Marcos, no capítulo 16, versículo 18, Jesus dá essa autoridade: pegarão serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, porão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Caso da falta, né, de uma pessoa um presbítero, alguém que tivesse autoridade ali, qualquer pessoa pode, tendo fé em Cristo e no poder que Ele nos deu, nos otorgou, pode pôr as mãos sobre os enfermos e que esse também possa ser curado. Eu atribuiria a essa expressão, por exemplo, se uma pessoa está enferma, nós bem entendemos que existem pessoas que, mesmo não tendo um curso de medicina, sim, são pessoas hábeis, pessoas capazes até de trazer um remédio, de produzir alguma coisa que possa, e muitas pessoas têm sido socorridas. sim. Mas são as mais indicadas? Exatamente. Não. Então quer dizer que o ministério da igreja, devido à sabedoria, porque precisa de, muitas vezes, não somente orar por uma pessoa. Por exemplo, eu fui orar por uma mulher e o Senhor falou comigo: não ore no seu entendimento, ore em línguas. E aquilo foi surpreendente, foi a primeira vez que aquilo tinha acontecido comigo, e eu não orei no meu entendimento, orei em línguas por aquela mulher. Sim. E aí eu perguntei depois ao Senhor: por que eu orei em línguas? E o Senhor disse: você não saberia dizer as palavras que eram precisas ser dito naquela hora. Então, tanto para o meu espírito, para o espírito daquela mulher, que naquela hora que ela precisava, e que o Senhor foi agir daquela forma. Então, olha como para uma pessoa, né, comum da igreja, eu poderia não entender. Então, eu quis colocar essa experiência pessoal para que a gente veja que o ministério é a pessoa mais indicada. Não tendo um presbítero, qualquer crente pode usar. Eu lembro de um fato também que aconteceu logo quando meu irmão era criança, né? Você estava com um problema no joelho e ele orou por você e você veio a ter a cura. Curado. Então, uma criança também pôde fazer aquilo através daquela manifestação de fé e houve a solução do problema. Isso. Então, que a gente possa realmente exercer esse poder que Deus nos deu através da autoridade de Cristo, e porque Ele realmente levou sobre si todas as nossas enfermidades. E também, só fechando aquela questão de Tiago, veio que é porque o azeite, né? A ação é a ação, porque hoje, quem é o ministério é do Espírito Santo. Sim. Então, ungido com azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Então, o óleo não cura. É bom sempre, né? O óleo não cura. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Mas a oração da fé, né? Essa salvará o doente. E se tiver cometido pecado, se for uma questão do pecado, seriam perdoados. Olha que poder tem a oração e a fé que se usa. Né? Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima lição. Deus abençoe.